Aluninhos, continuando o estudo do capítulo gasoso, a primeira coisa que a gente precisa é dar destaque às variáveis de estado de um gás. Pressão, volume e temperatura. A análise que eu vou fazer é uma análise microscópica, não como você faz na física macroscópica, combinado? Em química, vou representar a pressão por P e a análise microscópica diz o seguinte para mim. A pressão que o gás exerce é o resultado das colisões das partículas, átomos, moléculas, do gás contra a superfície do frasco ou contra a parede do frasco. No gás que nós estudamos, existe ausência de forças de atração, então as partículas são livres para se movimentar. Cada vez que a partícula do gás, a molécula, o átomo, colide contra a parede do frasco, ela exerce força sobre a área, nada mais é do que a pressão. Combinado? Os gases são partículas pontiformes e estão em movimento contínuo. Pontiforme para mim significa o seguinte, a dimensão da partícula que não é levada em consideração. Então quando eu penso num gás, para mim tanto faz se é hélio ou se é gás carbônico, as partículas têm comportamento idêntico. Isso para você é fundamental. Ou seja, o tamanho da partícula não é levado em consideração. O modelo que nós estamos estudando é um modelo de gás ideal, que é quando você aplica PVT ou quando você aplica PV igual a RT. No ensino médio não se estuda uma equação chamada de equação de Van der Waals, que é para gás real. Então o tamanho da partícula aqui para nós não é levado em consideração. E quando eu digo também que a partícula é pontiforme, eu estou dizendo que o tamanho dessa partícula, dessa molécula, desse átomo, a dimensão dele é desprezível em relação ao espaço do frasco. Por isso que a gente fala que gás não tem volume. Gás ocupa volume. Isso é muito diferente. Quando eu falar sobre volume, eu vou retomar essa ideia. Então, os gases são partículas pontiformes, dimensão desprezível, não pode esquecer, massa desprezível, individualmente falando, e elas estão em movimento contínuo. Significa dizer que a molécula do gás oxigênio que está nesse ambiente em que eu estou respirando, a molécula do gás nitrogênio que está nesse ambiente, se movimentam de forma ininterrupta, ou seja, não há perda de energia cinética. Por isso que eu escrevi aqui, toda colisão é perfeitamente elástica. Nenhuma energia cinética é perdida nesse modelo que nós estamos estudando. Isso para você é crucial. Parece simples, mas exercícios difíceis de gases são resolvidos com um conhecimento prévio da teoria. Tudo bem? Agora eu quero duas coisas que você se atente. A pressão depende da temperatura. A temperatura aqui para mim está expressa em Kelvin necessariamente. Por quê? Porque a temperatura em Kelvin expressa conteúdo de energia cinética. Então quando eu falo que a temperatura aumenta, eu estou dizendo que o conteúdo de energia cinética do gás está aumentando. Combinado? E não que está mais quente ou mais frio. Tudo bem? Aumentou a temperatura, o conteúdo de energia cinética aumenta. Se o conteúdo de energia cinética aumenta, a frequência das colisões aumenta. Isso vai gerar um aumento na pressão. Então a flechinha para cima para mim aqui é aumentar. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Você já teve aula disso. Quando duas grandezas têm uma relação matemática em que elas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. E é daqui que sai uma formulinha que você já deve ter escrito alguma vez na vida. P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então, quando um dia na vida você escreveu que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, o que você está contando para mim é que a variável pressão e a variável temperatura guardam uma razão entre si em que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Quer um exemplo? O pneu do carro atrita com o solo. Esse atrito gera um aumento de temperatura. Estamos considerando que o volume se faz constante. Quando ocorre esse atrito, quando ocorre esse esfregamento, a temperatura aumentando, a frequência de colisões dentro do pneu vai aumentar.
E isso vai gerar um aumento na pressão. E é claro que o pneu é projetado para suportar essas variações de pressão. Significa dizer que se você parasse para calibrar o pneu do carro no instante zero, antes de você iniciar a viagem, e tivesse lá 28 libras por polegada quadrada, depois de 2 horas de estrada, se você novamente fosse recalibrar o pneu, você ia perceber que a pressão seria um pouco maior, e é por causa dessa variação. Tudo bem? Outra coisa importante é que a pressão que o gás exerce depende muito da quantidade. Cuidado que quantidade em química é mol. Quantidade em química não é massa, é mol. Se a quantidade do gás aumenta, a pressão também vai aumentar. Professor, eu tenho uma dúvida, eu já li isso um dia na vida. Eu tenho uma mistura de 3 gases e essa mistura é equimolar. Equimolar, os 3 gases têm quantidades em mols iguais. Então, cada gás exerce a mesma pressão. Olha que legal. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você acabou de contar para mim que no ar tem mais mols de nitrogênio. Mas você é brilhante. Se tem mais mols de nitrogênio, no ar o nitrogênio exerce uma pressão maior. Então, eu tenho a pressão total e o pedaço que o nitrogênio exerce, que é chamado pressão parcial, é maior porque eu tenho mais mols de nitrogênio. Então entenda, o nitrogênio não é um gás que exerce pressão maior por ser especial. Ele exerce pressão maior porque na atmosfera ele se faz presente em mais mols. Isso você precisa entender e é daqui que vai sair a ideia lá na frente que PV é igual a nRT. Esse N é essa quantidade em mol. Professor, então deixa eu pensar de novo no pneu. Calibrei o pneu do meu carro, 28 libras por polegada quadrada. Passou uma semana. Eu vou lá e vou recalibrar. Professor, não tem 28, tem 25, tem 26. O que aconteceu? Ué, o gás que estava lá dentro, escapou por diferença de pressão. Puxa vida! Ele escapou porque a pressão dentro é maior do que a de fora. E por onde ele escapou? Pela válvula. Mas a válvula é tão pequenininha, mas a partícula do gás tem dimensão pontiforme, é ainda menor. Professor, e se eu colocar 28 libras e passou uma semana, um dos pneus tem 14 libras? Puxa vida, aí a variação de pressão foi muito grande. Então, com certeza absoluta, nessa condição, o pneu tem que estar furado. E é por isso que quando você vai calibrar o pneu do step, você em geral põe uma pressão um pouco maior. Porque você imagina que você vai usar o step num longo espaço de tempo. Ninguém quer sair de casa, de carro, e imaginar que o pneu vai furar. Então, como você pode usar o step só depois de muito tempo, então é necessário que ali dentro ainda tenha ar para exercer pressão suficiente para você rodar com esse pneu. E é por isso que, em geral, você coloca uma pressão maior. Percebeu? Veja como é importante. Você percebeu uma coisa importante que eu te contei agora há pouco? Que o que fez o gás escapar de dentro do pneu é o fato da pressão dentro ser maior do que a de fora? Então vou te dar um exemplo legal. Vamos supor que na cozinha da sua casa tem aquele gás de botijão. O que faz a sua mãe cozinhar? Quando a mamãe abre a válvula do gás, o que está lá dentro consegue escapar porque a pressão dentro é maior do que a de fora. Você já reparou que algumas vezes a mamãe fala assim, filho, filha, não dá para cozinhar porque o gás acabou? Essa nomenclatura não é uma nomenclatura muito precisa, porque a impressão que está me dando aqui é que o botijão está vazio e que lá dentro é vácuo, e isso não é verdade. A questão é que a pressão dentro e fora são iguais. Então, quando a mamãe gira a válvula, o que está lá dentro sai por diferença de pressão, até que as pressões vão se igualar. Quando as pressões se igualam, o que está dentro não consegue mais sair, porque a atmosfera não permite, porque a pressão dentro e fora são iguais. Quer dizer que eu estou te dando uma baita dica. Eu estou te contando que gás se movimenta por diferença de pressão. Vou te dar um exemplo bem legal. Você já reparou quando você vai abrir uma lata de requeijão? Quando você comprou lá no supermercado ou na padaria. Aí você faz força, força, força e nada dessa lata abrir. Aí a mamãe, serelepe, te chama e fala, filho, dá uma olhada nesse plastiquinho aqui.
Aí a mamãe pega uma faquinha, empurra aquele plastiquinho, até você escuta um barulhinho assim, ó, ploc. Ali tem um furinho. Quando a mamãe abre e tira esse furinho, e tira essa tampinha, e o furinho é aberto, o ar que está dentro entra. O ar que está fora, perdão, da atmosfera, entra. E aí o que acontece? A pressão dentro e fora ficam iguais, e você facilmente consegue abrir. Significa dizer que antes você não conseguia abrir justamente por causa da diferença de pressão. Então guarda a dica que eu te dei. Gás se movimenta por diferença de pressão. Sempre do lugar de pressão maior para o lugar de pressão menor, até que o momento em que as pressões ficam iguais, a gente diz que o sistema está em equilíbrio em relação à pressão. E para a gente finalizar essa primeira parte, as principais unidades ao nível do mar, vamos escolher as 3 que mais caem em química. 1 atm, 760 mm de mercúrio, 1 vezes 10 a quinta pascal. Combinado? Vamos parar aqui. Agora eu vou gravar um outro vídeo. Ao invés de eu falar da pressão, agora eu vou falar do volume e chance todo do seu lado.